Olá, esse é o canal Fé Fortalecida. Antes de qualquer coisa, vou pedir a você que não é inscrito no canal, meu amigo e minha amiga, você não paga nada. É de graça. Aperte o botão aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação e deixe o seu like. Desde já agradeço muito pela sua colaboração. Agora vamos para o nosso vídeo de hoje. O céu estava em silêncio. Não era um silêncio comum. Era um silêncio que pesava mais que 1000 trovões, carregado de dor, tensão e expectativa. Pela primeira vez, os anjos que sempre cantaram diante do trono estavam calados. Suas asas estavam recolhidas, seus olhos fixos na terra e seus corações celestiais estremeciam diante do que estavam presenciando. Aquele que criara o universo, que desenhou as estrelas com os dedos, agora caminhava rumo à morte. O Filho de Deus estava sendo humilhado, espancado, zombado, e ninguém fazia nada. Os exércitos celestiais, poderosos, preparados para destruir legiões, estavam parados. Por quê? O que os impedia? O que os anjos fizeram quando viram o Filho do Criador ser levado à cruz? É sobre isso que vamos falar agora, e o que você vai descobrir pode transformar para sempre a forma como você vê o amor de Deus. O céu, que antes ressoava com hinos gloriosos e vozes angelicais, agora estava envolto em um silêncio profundo e angustiante. Nenhuma harpa tocava, nenhuma voz se levantava. Os anjos estavam em pé, em formação, mas não havia ordem de avanço. Eles apenas observavam, como soldados diante de uma batalha que não podiam travar. Seus olhos estavam voltados para Jerusalém, onde Jesus, o Filho amado, caminhava com dificuldade sob o peso de uma cruz. Miguel, o comandante dos exércitos celestiais, permanecia imóvel. Sua mão apertava a espada com firmeza, mas ele sabia que não podia usá-la. Ele não aguardava uma chance, aguardava uma ordem, e ela não vinha. Ao seu redor, os anjos imploravam em silêncio: deixe-nos ir, podemos protegê-lo, podemos impedir essa injustiça. Mas Miguel permanecia calado, pois entendia que não era falta de poder, era parte de um plano. Eles sabiam quem Jesus era. Eles haviam visto sua glória no céu. Eles se lembravam da criação, de quando ele disse: haja luz. Agora, aquele mesmo verbo estava sendo tratado como um criminoso. A injustiça feria os céus. Os anjos sabiam que um simples gesto seria suficiente para mudar tudo. Mas o céu continuava em silêncio, não por covardia, mas por obediência. O silêncio do céu era um ato de fé no propósito do Pai. E mesmo sem entender tudo, eles permaneceram firmes, em reverência, aguardando a vontade do Altíssimo. No trono celestial, o Pai observava tudo. Seus olhos não estavam fechados. Ele via cada passo, cada golpe, cada zombaria, e mesmo assim não intervinha. O amor que ele sentia era tão profundo, tão absoluto, que o levou a permitir aquilo que rasgava o céu por dentro. Ele não estava ausente, estava presente em cada detalhe, sustentando com amor aquilo que parecia insuportável. Um dos anjos se ajoelhou, com lágrimas nos olhos, e perguntou: Senhor, por que o Senhor permite que isso aconteça? Ele é santo, ele é perfeito. O Pai olhou para ele com ternura e respondeu em voz baixa, mas firme: porque eu os amo. Nenhuma outra palavra foi dita. Nenhuma explicação teológica, nenhuma justificativa elaborada. Apenas amor. O céu inteiro sentiu o peso daquela resposta. Era como se o universo inteiro parasse por um instante para entender. O amor do Pai não era teórico, era sacrificial. Um amor que sangra, que permite dor, que se entrega por aqueles que nem sempre compreendem. Esse amor era tão grandioso que nem os próprios anjos conseguiam compreender totalmente. O silêncio dos anjos já não era apenas obediência, era reverência. Eles estavam paralisados, não por medo ou fraqueza, mas porque entenderam que estavam diante do maior mistério já revelado: o amor de Deus em ação.
Um amor que preferiu a dor da cruz à perda dos seus filhos. Um amor que fez o céu parar, para que a terra pudesse ser salva. Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém com o corpo ferido e o rosto coberto de sangue e poeira. A multidão ao redor gritava, zombava, cuspia, como se ele fosse um criminoso qualquer. A coroa de espinhos cravada em sua cabeça fazia o sangue escorrer pelos olhos, mas seu olhar permanecia calmo, cheio de compaixão. Ele não respondia com raiva, não amaldiçoava ninguém, apenas caminhava, com amor. Do alto, os anjos assistiam com os olhos marejados. Eles estavam acostumados a ver Jesus glorificado, cercado de luz e adoração. Mas agora, vê-lo sendo humilhado, fraco, cambaleante, feria suas almas celestiais. Um anjo mais jovem se aproximou de Miguel. Sua voz era quase um sussurro. Por que ele não se defende? Por que aceita tudo isso em silêncio? Miguel, com os olhos fixos na cena, respondeu com firmeza: porque ele ama mais do que conseguimos entender. Cada passo de Jesus era um gesto de entrega. As pedras do caminho estavam manchadas com o sangue do Filho de Deus. A cada metro, ele se aproximava da cruz, e mesmo sabendo o que o aguardava, não parava. No meio da multidão, Simão de Cirene foi forçado pelos soldados a ajudá-lo a carregar a cruz. Os anjos, vendo aquele simples homem dividir o peso do madeiro com o Salvador, se comoveram. Mesmo sem entender o que fazia, Simão se tornou parte da história mais sagrada do mundo. Ali, em meio ao sofrimento humano, o céu aprendeu algo novo. A glória de Deus não estava apenas nas alturas celestiais, mas agora brilhava no caminho de dor percorrido pelo Filho. Era ali, naquela caminhada marcada por sangue, silêncio e compaixão, que o amor de Deus estava sendo revelado de forma mais poderosa do que nunca. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, o Monte da Caveira. O ambiente estava carregado, a multidão ainda gritava, mas no céu, um silêncio solene tomava conta de tudo. Era o momento mais cruel, o instante mais doloroso da história da criação. Jesus, o Filho de Deus, deitou-se na cruz por vontade própria. Ninguém o forçou. Ele estendeu os braços como quem diz: eu estou aqui porque escolhi estar. Os anjos estremeceram quando ouviram o primeiro golpe do martelo. O som ecoou no céu como um trovão. Cada batida era como uma ferida aberta nos corações celestiais. As mãos e os pés do Salvador estavam sendo atravessados por pregos, e os anjos, com as espadas apertadas em suas mãos, choravam. Eles tinham poder para acabar com aquilo em segundos. Um só deles poderia esmagar todos os que zombavam de Jesus, mas nenhum se moveu. O Pai ainda não havia dado ordem, e por isso eles permaneceram imóveis, não por falta de amor, mas por fidelidade ao plano que salvaria o mundo. O céu inteiro se curvou em reverência. Não era derrota, era entrega, era obediência, era amor em sua forma mais pura. Jesus foi erguido na cruz. A madeira foi fixada no chão e o corpo do Filho de Deus ficou suspenso entre o céu e a terra. O sangue escorria, o corpo tremia, mas os olhos de Jesus ainda tinham paz. Ele olhava para a humanidade com a mesma compaixão de sempre. Não havia ódio nem vingança. Havia amor, um amor tão profundo que paralisou o céu inteiro. Os demônios festejavam. Eles achavam que estavam vencendo, gritavam nas sombras, celebrando o que viam como a queda do plano de Deus, mas estavam cegos. Aquela cruz que parecia o fim era, na verdade, o começo. Os anjos sabiam, mesmo sofrendo, mesmo sem poder agir, eles confiavam. Aquela era a hora mais difícil, mas também a mais sagrada. O Cordeiro de Deus estava sendo imolado e o universo jamais seria o mesmo depois daquele momento. O tempo parecia desacelerar enquanto Jesus pendia na cruz. Cada respiração era um esforço. Cada movimento, uma agonia. O céu escureceu repentinamente, como se o próprio sol não suportasse ver tamanha dor.
A terra começou a tremer. O céu, os anjos, o Pai, todos estavam em silêncio, mas atentos. E então, do alto da cruz, uma voz fraca, mas cheia de poder, rompeu aquele silêncio pesado. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Essas palavras atravessaram os céus como luz em meio à escuridão. Os anjos, que até então estavam imóveis, se emocionaram profundamente. Mesmo em sua dor mais intensa, Jesus pensava naqueles que o feriam. Seu amor não diminuía com o sofrimento. Pelo contrário, se tornava ainda mais evidente. Os minutos se arrastavam. O corpo de Jesus enfraquecia, mas seu espírito permanecia firme. Ele sabia que o fim estava próximo. Ou melhor, o início. O início de uma nova aliança, de uma ponte entre o céu e a terra, construída com sangue e graça. E então, com um último fôlego, ele declarou: está consumado. Nesse instante, os céus estremeceram. O véu do templo na terra se rasgou de cima a baixo. A separação entre Deus e o homem havia sido destruída. O preço estava pago. A salvação havia sido conquistada. Os anjos entenderam. O Pai, que até então estava em silêncio, agora dizia: sim. Sim para o perdão, sim para a reconciliação, sim para a eternidade com seus filhos. Jesus entregou o Espírito e morreu. Mas não foi uma morte comum, foi uma entrega voluntária, um sacrifício perfeito. O céu chorou, a terra tremeu, mas não era o fim, era o cumprimento do plano. Os anjos, que tanto desejaram agir, agora se ajoelhavam em adoração. Não havia mais dúvida, o amor venceu. E aquele momento, o mais sombrio da história, tornou-se o mais glorioso. O silêncio que tomou conta do céu naquele momento não era vazio, era cheio de significado. Os anjos, que por tanto tempo ficaram paralisados pela dor e pela obediência, agora entendiam algo que jamais haviam compreendido completamente antes. O amor verdadeiro é entrega, é sacrifício, é colocar o outro acima de si mesmo, mesmo que isso custe a própria vida. Naquele instante sagrado, o céu aprendeu que a força maior não está no poder ou na glória, mas no amor que se doa sem condições. Jesus, ao escolher passar por tudo aquilo, mostrou aos céus e à terra que o amor de Deus não tem limites, que é capaz de suportar a dor mais profunda para salvar os seus. E essa lição não ficou apenas nas alturas. Ela chegou até nós, aqui e agora. O mesmo amor que fez o céu silenciar e os anjos se ajoelharem, continua chamando corações hoje. Um amor que quer transformar vidas, restaurar famílias, renovar esperança. Que essa história nos lembre de que mesmo nos momentos mais difíceis, há um propósito maior em cada sofrimento, em cada entrega. O amor que sustentou o Filho de Deus na cruz pode também nos sustentar, nos fortalecer e nos guiar. Se hoje o céu ainda está olhando por você, é porque aquele amor vive, age e permanece. E você nunca está sozinho. Se essa história tocou o seu coração, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar muitas outras histórias emocionantes da Bíblia, contadas com profundidade, clareza e fé. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Queremos saber de você. Deixe nos comentários o que mais te marcou nessa história e qual personagem ou evento você gostaria de ver aqui no próximo vídeo. Lembre-se, o céu ainda está olhando por você e o mesmo amor que segurou os anjos naquele momento continua te alcançando hoje. Até a próxima.